Todo mundo conhece a história oficial. O maior navio do mundo, um iceberg invisível e uma fatalidade imprevisível. Mas quando a gente começa a revirar os arquivos pessoais de quem estava lá, a história muda de figura. Existem registros, cartas, diários e testamentos, provando que, para algumas pessoas, o naufrágio não foi uma surpresa. Foi uma profecia. De oficiais experientes a milionários que cancelaram a viagem na última hora. Hoje vamos investigar os 7 casos de pessoas que pareciam ter o roteiro da tragédia nas mãos antes mesmo do navio zarpar. Bem-vindos ao Inteligência Humanoide. Começamos com um fato que desafia a estatística. Em 1898, 14 anos antes do Titanic ficar pronto, um escritor chamado Morgan Robertson publicou um livro chamado Futilidade. A história descrevia um transatlântico britânico, considerado inafundável, que afundava no Atlântico Norte após bater num iceberg em abril. O nome do navio no livro? Titã. Mas o que assusta não é o nome. São os números. Robertson escreveu que o Titã tinha 244 metros. O Titanic real tinha 269. Ambos atingiam velocidades acima de 20 nós. Ambos tinham capacidade para 3.000 pessoas. E o mais grave, no livro, o Titã carregava poucos botes salva-vidas, o que causou a morte da maioria dos passageiros. Exatamente o erro de gestão que matou 1.500 pessoas na vida real. Robertson não se dizia vidente. Ele dizia que conhecia a ganância das empresas navais. Mas acertar o mês, o local, a causa e o nome é uma coincidência que a matemática sofre para explicar. William Stiad não era um aventureiro qualquer. Ele era um dos jornalistas mais respeitados da Inglaterra, conhecido por investigar o que ninguém tinha coragem de tocar. Anos antes de embarcar no Titanic, ele escreveu um artigo atacando as leis de navegação da época. Ele dizia: "É exatamente isso que vai acontecer se continuarem mandando navios para o mar sem botes suficientes." No conto que ele escreveu para ilustrar o perigo, o narrador morre afogado. Em 1912, convidado para ir aos Estados Unidos, ele embarcou no Titanic. Testemunhas dizem que, durante o jantar, ele conversava calmamente sobre a mortalidade. Quando o navio bateu, Stiad não correu. Ele foi para a sala de fumantes, sentou-se numa poltrona de couro e ficou lendo um livro enquanto a água subia. Ele sabia que não havia botes para todos, exatamente como ele havia denunciado anos antes. Ele aceitou o destino que ele mesmo previu. Pressentimentos de civis podem ser medo de viagem. Mas quando um lobo do mar sente medo, a coisa é séria. Henry Wilde era o chefe de oficiais do Titanic. Um homem de carreira, prático, acostumado com o oceano. Ele foi transferido para o Titanic de última hora. Enquanto o navio estava parado no porto, aguardando a partida, Wilde escreveu uma carta para a irmã. O texto original dizia: "Eu ainda não gosto deste navio. Tenho uma sensação estranha sobre ele." Imagine isso. O oficial responsável pela segurança, dentro da cabine de comando do maior navio da história, escrevendo para a família que estava com um mau pressentimento. Wilde morreu no naufrágio. O que os olhos treinados dele viram naquela estrutura que os engenheiros ignoraram. J. Conan Middleton não era um místico. Era um homem de negócios, que lidava com contratos e prazos. Ele tinha passagem comprada para a viagem inaugural. Semanas antes, ele começou a ter um pesadelo recorrente. Ele via o Titanic virado, com a quilha para cima, boiando no mar cercado de corpos.
Ele acordava suando frio. Sendo um homem prático, ele tentou ignorar. É só estresse, ele pensou. Mas o sonho se repetiu na segunda noite. E na terceira. Sempre a mesma imagem da quilha para o alto. Dias antes da viagem, ele recebeu um telegrama de negócios pedindo para adiar a ida. Middleton viu aquilo como a desculpa racional que ele precisava para obedecer ao seu instinto irracional. Ele cancelou a passagem. O pesadelo dele se tornou a realidade de quem embarcou. Quem tem animais sabe, eles sentem coisas que a gente não sente. Mudanças de pressão, vibrações, perigo. O Titanic tinha uma mascote oficial, a gata Jenny. Ela vivia na cozinha caçando ratos e tinha acabado de dar à luz uma ninhada. Jim Mulholland, um tripulante que cuidava dela, testemunhou uma cena bizarra no porto de Southampton. Pouco antes de recolherem a passarela, Jenny pegou os filhotes pela boca, um por um, e os levou para a terra firme. Ela abandonou o navio e ficou no cais, olhando. Mulholland, um marinheiro supersticioso, interpretou aquilo como um sinal claro. Se o bicho está saindo, eu não vou ficar. Ele pegou suas coisas e desertou ali mesmo. A intuição animal salvou a vida dele. Jenny nunca mais foi vista, mas certamente não afundou com o gigante de aço. Agora entramos no terreno onde o mistério encontra o dinheiro. J.P. Morgan era o dono da White Star Line, a empresa que construiu o Titanic. Ele era o homem mais poderoso do mundo na época. Morgan tinha a melhor suíte do navio reservada para ele. Ele estaria na viagem inaugural. Era o evento do século. Mas, na última hora, ele cancelou. A desculpa oficial? Saúde debilitada. Curiosamente, dias depois do cancelamento, ele foi visto na França, fumando charutos e em perfeita saúde. E ele não foi o único. Vários amigos milionários de Morgan, como o magnata do aço Henry Frick, também cancelaram de última hora. Será que foi sorte? Ou será que o homem que pagou pela construção do navio sabia de falhas estruturais que nós só descobrimos décadas depois? No mundo dos negócios, informação vale mais que a vida. Para encerrar, o caso do Major Archibald Bath, assessor militar do presidente dos Estados Unidos. Um homem de guerra, disciplinado, zero fantasia. Antes de embarcar no Titanic para voltar da Europa, o comportamento dele mudou drasticamente. Ele preparou um testamento detalhado. Escreveu cartas de despedida para a cunhada. Em Roma, ele disse a amigos uma frase que ficou registrada: "Eu sinto que não vou voltar dessa viagem." Ele embarcou mesmo assim. Quando o navio bateu no iceberg, o major não tentou se salvar. Relatos dizem que ele assumiu o comando de um dos botes, organizando a evacuação de mulheres e crianças com a calma de quem está num exercício militar. Ele entrou no navio sentindo a morte, e quando ela chegou, ele a cumprimentou como um soldado. Milhares de pessoas embarcaram no Titanic acreditando na tecnologia. Mas esse pequeno grupo, um escritor, um gato, um milionário e um soldado, ouviu algo diferente. Alguns chamam de premonição. Outros, de instinto de sobrevivência. A única certeza é que, às vezes, a lógica não é suficiente para explicar quem vive e quem morre. Se você gosta de investigar a história que não contam nos livros, inscreva-se no canal. Eu sou o seu nome, o narrador, e vejo vocês no próximo mistério.